Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 18. Amém? Todo mundo localizou aí? Glória a Deus. A palavra fala o seguinte: logo, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Alguém dirá então: por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus questiona? Dirá a coisa formada ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E o que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como dizem Oséias: chamarei o meu povo ao que não era o meu povo, e a amada a que não era a amada. No lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filho do Deus vivo. Só até aqui. Feche seus olhos. Pai amado, essas são as tuas palavras, ó Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha nos guiar. Que o teu Espírito nos guie através das tuas palavras. Fala conosco nessa noite. Abra os nossos olhos, as nossas mentes, para que possamos compreender, viver, aplicar as tuas palavras onde quer que estejamos, para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Pode se assentar. O tema dessa ministração é: seu coração não é GPS para te guiar. Então vamos começar falando sobre o coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela diz respeito às nossas emoções e sentimentos. Esses, sabemos que estão ligados à nossa mente. O coração, ele não é apenas um órgão como outro qualquer, que além das suas funções existentes, ele possui peculiaridades, como, por exemplo, bater mais forte diante de uma emoção, um grande susto, ou ansiedade, por exemplo. Nós sentimos o coração acelerar de uma forma diferente. De fato, muitos impactos eles são descarregados em cima do coração. Ou seja, em conquistas, derrotas, sentimos até mesmo dor nesse órgão tão importante para o nosso ser. Romanos 9, Paulo abre o seu coração e revela uma grande tristeza, pois a maior parte do povo de Israel, ela não aceitou a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Ao ponto, de Paulo dizer que preferiria sofrer a condenação se isso pudesse salvar todo o povo de Israel. A incredulidade do povo de Israel em relação a Jesus Cristo os manteve longe do Deus vivo e das suas promessas. Então, nos primeiros versículos do texto, que nós lemos, Paulo já exorta o povo de Israel, pois muitos ali pareciam estar desanimados, cansados e até mesmo decepcionados em seguir o Evangelho, em seguir a palavra.
Paulo ele expõe que isso acontece não porque a palavra de Deus falhou, mas pelo fato de que nem todos os que têm desejo de servir a Cristo são de fato seguidores dele, são de fato cristãos. Afinal, o próprio Senhor deixa claro em Mateus 22, versículo 14, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sobretudo, quero enfatizar nesse estudo o versículo 18 do texto que lemos. Ele diz: logo, pois, compadece-te de quem quer e endurece o coração de quem quer. E o que isso tem a ver com a nossa ministração? Nós vamos compreender sobre isso. Em Romanos 1, a Bíblia fala que Deus se revelou ao homem através da natureza e da consciência, e em seguida o homem o rejeitou. Se virou contra ele, adorou a criatura ao invés do Criador. Com isso, quando nós caminhamos por esse texto de Romanos 1, nos versículos do 24 ao 26, o texto fala que Deus os entregou aos desejos impuros de seus corações e às paixões infames dos seus corações. Deus os entregou a uma disposição mental para fazerem tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é agradável a Deus. Ou seja, Deus entrega aquele coração que já está entregue, né, às suas próprias vontades. O castigo que Deus dá ao pecado, né, é que seja feita a vontade do pecador. Porque aquele pecado, aquela dívida, ela vai se acumulando. Quanto mais em pecado a pessoa está, mais ela vai continuar querendo pecar. Deus ele vai endurecendo cada vez mais aquele coração. Se nós voltarmos um pouco nas Escrituras, podemos ver isso lá no livro de Êxodo, na narrativa sobre Faraó. Existem passagens dizendo que Faraó teve o coração endurecido. Eu quero que você abra comigo lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 13. Amém? A palavra diz o seguinte: porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Caminhando um pouquinho, o versículo 22 vai dizer o seguinte: porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Um capítulo à frente, Êxodo 8, versículo 15. A palavra diz: vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor o tinha dito. Caminhando no versículo 19 do mesmo texto de Êxodo 8, a palavra diz: então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Somente aqui nós temos pelo menos 4 passagens onde é dito que Faraó endureceu o coração. Ao lado dessas, né, caminhando pelo texto, nós temos outras que dizem que Deus endureceu o coração de Faraó. Então, o que eu quero dizer com isso é que não depende, portanto, daquele que quer ou daquele que corre, pois é Deus que faz misericórdia, quem faz misericórdia. Com relação a Faraó, Deus suscitou no coração de Faraó
as ações que ele mesmo já possuía, boas e más. E diante disso, aconteceu isso que nós lemos. Se você observar esse texto de Êxodo, né, o capítulo 7, é o momento que Moisés vai conversar com o faraó, né, para a libertação do povo. E ele não ouve, ele endurece o seu coração. A partir do capítulo 8, inicia-se as pragas no Egito. Somente devido ao endurecimento do coração de Faraó, por ele não ter ouvido aquilo que o Senhor tinha falado. Então, Deus endureceu o coração de Faraó para que ele pudesse provar, para que fosse provado o poder de Deus. Não somente Faraó, mas todo o povo. Naquele período ali, deuses que eram idolatrados pelos egípcios foram derrotados, inimigos do povo de Deus foram derrotados para provar a soberania e o poder de Deus. Então, quem poderá então se queixar de Deus? Quem poderá resistir à vontade de Deus? A conclusão que podemos chegar com isso é que quando Paulo diz que Deus endurece o coração de quem lhe apraz, ele quer dizer que todos os homens já são endurecidos por natureza. Como resultado do pecado original e de seus próprios pecados e da rejeição da revelação de Deus em suas próprias consciências. Nós já nascemos endurecidos, revoltados contra Deus, hostis a Deus, sufocando, oprimindo ali a verdade de Deus revelada na consciência e na criação. Mas Deus, em sua maravilhosa graça, tem misericórdia daqueles endurecidos, a quem Ele escolheu salvar. Dando a vida em Cristo Jesus, pelo sacrifício da cruz, chamando pelo Espírito, amolecendo o coração, derretendo o coração endurecido, de forma que a pessoa ela possa se converter, crendo em Jesus Cristo. Aos outros, Deus os entrega aos seus próprios corações já endurecidos. Abra comigo Provérbios 16, versículo 4. Pode ficar com a Bíblia aberta aí que nós vamos passear mais um pouquinho. Provérbios 16, versículo 4. Amém? Conseguiram localizar? Glória a Deus. A palavra diz: o Senhor criou tudo que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Em algumas traduções fala: o Senhor criou tudo que existe com um propósito determinado, até mesmo o homem mau para o dia mau. Então compreenda que tudo isso já é um propósito de Deus, já é um propósito da criação, ou seja, aquele que já está entregue permanece até o seu fim. Deus não endurece nenhum coração que antes já não estava endurecido. Deus manda seus juízos, castigos, envia falsos profetas, falsas doutrinas e os entrega ainda mais aos seus corações corrompidos. Abra 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 9. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 9. Amém?
Vem gente brigando com a Bíblia aí, povo de Deus. Aí não, hein? A palavra diz o seguinte: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, amados, o próprio Deus manda a operação do erro para que creiam na mentira, porque esses rejeitaram a verdade. Novamente, digo que Deus endurece aquele que já está endurecido. Logo, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, mas endurece a quem lhe apraz, a quem Ele quer. Jeremias 17:9, não precisa abrir, a palavra diz que o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, amados, o coração do homem ele é enganoso. Ele é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Então, o coração endurecido, esse coração, a pessoa de coração endurecido, ela segue com isso até o fim. É uma doença incurável. Se não é Deus, né, para tornar isso, né, para quebrar esse coração endurecido. A vida, amados, ela é composta de escolhas e atitudes. A todo instante precisamos fazer escolhas e tomar atitudes diante de fatos, de situações da vida. Faz parte da vida do ser humano ter que escolher, tomar decisões fáceis ou decisões difíceis. São nessas horas, nestes momentos, que o coração ele pode nos enganar e nos trair, fazendo com que tomemos decisões erradas, equivocadas. Muitas vezes nós somos levados a tomar decisões precipitadas, sem passar pelo crivo de oração, perguntando, né, a Deus se devemos ou não tomar tais decisões. Muitas vezes somos levados pelo calor da emoção, né, pelo calor do momento, permitindo que entrem em nossos corações raízes de amargura ou sentimentos que não agradam a Deus. Abra comigo no livro de Salmos, capítulo 51, verso 10. Salmos 51, verso 10. A palavra do Senhor diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Preste atenção nesse texto. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Repare que Davi, né, um homem que cometeu vários pecados, teve suas falhas, ele se encontra diante de Deus com um coração quebrantado. Ele se encontra diante de Deus com um coração humilde, clamando que o seu coração fosse um coração puro. Davi, um homem segundo o coração de Deus. A palavra em Ezequiel capítulo 36, 26, ela diz: darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês
o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Então aquele coração antes endurecido foi trocado por um coração de carne, pela graça e pela misericórdia de Deus. Abra comigo Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Amém? Provérbios, capítulo 4, versículo 23. A palavra do Senhor diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Volta um capítulo aí, Provérbios 3, versículo 5. A palavra vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Compreende a ligação? Um coração novo. Provérbio diz: guarde o seu coração, não aquele coração duro, aquele coração antigo. Guarde o novo coração, o coração dado por Deus, um coração de carne. Guarde ele, pois é dele que depende a sua vida, não a vida aqui, a vida terrena, mas a vida em Deus. Provérbios diz que confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então confie no Senhor de todo o seu coração novo. Deposite seus caminhos nas mãos de Deus e não no seu entendimento. Não acompanhe o mundo quando eles dizem: siga o seu coração, faça a vontade do seu coração, ouça o seu coração. Não. A Bíblia mostra que o nosso coração nos leva a caminhar por ruas de engano. Provérbios 14, 12 diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Compreende que quando nós guiamos o nosso caminhar, quando nós deixamos que o nosso coração nos guie, o coração é enganoso e ele nos levará por caminhos de engano. Coloque seu coração diante de Deus, diante da soberania dele, pois Deus é quem detém todos os nossos passos, os caminhos que iremos percorrer. Lá em Mateus 6, versículo 21, a palavra diz que: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E eu quero deixar uma pergunta para você nessa noite: em que está o seu coração? Onde está o seu coração? Seu coração ele tem estado nos tesouros deste mundo, que a traça corrói, que a ferrugem consome, ou seu coração tem estado voltado para as coisas de Cristo, para as coisas do alto, para o tempo vindouro na morada celestial? Reflita sobre isso. Onde você tem depositado o seu tesouro? Para onde você tem inclinado o seu coração? O coração, ele gera frutos. Os frutos são consequências das nossas obras. E as nossas obras são consequências dos desejos do nosso coração. Logo, se o nosso coração é corrupto e perverso, as nossas obras serão más.
serão obras que não agradam a Deus. Se estamos com um coração puro, um coração de carne, um coração voltado para Deus, as nossas obras serão boas. Estaremos cumprindo aquilo que é a vontade de Deus. Salmo 139, a partir do versículo 23, me acompanhe na leitura. Davi vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha a profundidade desse texto. Davi pede para que Deus o sonde, para que veja se há nele algum caminho mau e o guie pelo caminho eterno. E eu quero te fazer um novo questionamento. Você tem pedido para Deus sondar o seu coração? Você tem pedido para Deus te guiar? Quando foi a última vez que você tomou uma decisão em que você colocou a vontade de Deus acima da sua? Que você deixou que Ele realmente te guiasse? Né? Muitas vezes a gente canta um louvor, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Mas e aí? Somente cantar por cantar? Louvar por louvar? Ou realmente pedir para que Ele te sonde? Que Ele esquadrinhe o mais íntimo do seu ser? Não é fácil, mas é necessário. Não adianta nada dizer que aceitou Jesus, que ama a Deus, se não deixar que Ele examine-o e convença das suas motivações erradas, dos seus caminhos errados, e deixe-o guiar por um caminho eterno. Peça para que o Senhor te examine. Peça para que Ele te mostre onde você tem errado. Quais as atitudes que você deve mudar. Veja em Provérbios, capítulo 16, versículo 2, não precisa abrir. A palavra diz que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Parece que é tudo normal, parece que a vida está tranquila, né? Parece que em determinados momentos parece que a vida é por nós mesmos controlada. Mas não. A vida não é por nós controlada. Ela é controlada por Deus. Bom, o Senhor, Ele pesa tudo. Ele conhece tudo. Abra comigo Salmos 37, verso 4, para a gente poder finalizar. Salmos, capítulo 37, verso 4. A palavra diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A palavra deleite-se, ela tem o significado de satisfazer, satisfação, prazer. Então vamos mudar esse termo dentro do texto. Satisfaça-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Tenha prazer no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Atente-se que, a partir do momento que você está em Cristo, você está em Deus, Ele atende aos desejos do seu coração. Porque não são os seus desejos mais, são os desejos dEle. Compreende?
Amados, nós devemos deixar de ser enganados pelos nossos corações, pelos nossos desejos, pelas ofertas do mundo, por pecados que relativizamos ou até mesmo não damos, a devida importância ou o devido peso. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos fazer aquilo que não é a nossa vontade, mas aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Fique sobre seus pés. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar neste momento não somente pelos nossos corações, mas também pelas nossas mentes, para que não rejeitemos a verdade de Cristo em nossas consciências. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado, glórias e graças a Ti, Senhor. Eis aqui, ó Pai amado, os nossos corações, Senhor. Corações que antes eram endurecidos, mas hoje o Senhor tornou-os de carne, Senhor. O Senhor nos deu um novo coração, um coração que cumpre o Teu querer, a Tua vontade, que se satisfaz em estar na Tua presença, ó Pai. Senhor, nós glorificamos e agradecemos ao Senhor por isso, ó Pai. Guarde os nossos corações, ó Pai. Pai amado, consagramos a Ti a nossa mente, Senhor, o nosso pensar. Senhor, livra-nos, blinda-nos de toda e qualquer ação do inimigo, de toda e qualquer armadilha, Senhor. Que nós não rejeitemos a Sua verdade, que nós não rejeitemos as Tuas palavras, muito pelo contrário, que nós venhamos a aceitar de bom grado, de bom coração, um coração transformado, um coração puro, Senhor. E que nós possamos viver as Tuas palavras, o Teu Evangelho, que onde quer que estejamos, seja vista a Tua presença, a Tua glória, que onde quer que colocarmos a planta de nossos pés, que quem estiver ao redor veja a Tua luz através das nossas vidas. Nós colocamos em Tuas mãos os nossos corações, para que o Senhor possa nos guiar conforme a Tua vontade, o Teu querer, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus.